Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda você também a mais um programa A Mensagem por Elas. É muito bom ter você comigo. É um privilégio estar aqui dividindo o tempo com você. Quero saber, você já se sentiu insuficiente? Ao olhar para si mesmo e para a sua vida, você se percebeu descontente? Já teve a sensação de que você ora e nada acontece? É sobre isso que nós vamos falar hoje neste programa. Meu nome é Ivelise Fonseca, nós iremos para um rápido intervalo e logo mais você retorna comigo. Voltamos. Você viu como foi rápido? E nestes momentos que se seguem, eu desejo chamar a sua atenção para uma história que tocou o meu coração e que há alguns dias eu venho estudando e creio que o Espírito de Deus quer falar primeiro comigo. Essa história está relatada na palavra do Senhor. Aqui no programa Mensagem por Elas, a Mensagem por Elas é exatamente pautado na mensagem de Deus para cada um de nós. Para cada um de vocês também que aí nos acompanham. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia na primeira carta ali de Reis, tá? Primeiro Reis, no capítulo 17. E este é um capítulo interessantíssimo, porque relata algumas figuras ou personagens que atendem mulheres, homens e até mesmo crianças. Eu digo que é um capítulo que tem ali participação para análise para todas as espécies de pessoas. A começar no capítulo 17 de 1 Reis, ali nós temos a figura de Elias. E no verso 1 diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Imagina aparecer para um rei, tudo bem? E dar esse tipo de notícia. Na realidade, eu não sei que estilo de vida você tem e se o seu viver é um viver de portador de boas notícias ou de notícias ruins. No geral, as pessoas gostam de fofocar ou compartilhar informações em rodas sociais que não pertencem a si próprias, né? E dizem assim: eu escutei falar algo, você sabia que aquela pessoa fez tal coisa? Ah, mas você viu? Não, eu fiquei sabendo. Normalmente as pessoas compartilham informações. No direito, há responsabilidade, diz a legislação, sobre aquilo que você diz em relação às pessoas. Elias foi muito corajoso, porque ele chegou para quem representava politicamente aquele reino e ele disse em nome de Deus que tão certo como vivia o Senhor, não haveria mais, na realidade, por um bom período, diz aqui, nem orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que ele ordenasse. Ele teve essa coragem. Vocês têm noção que ele acabou por prolatar uma sentença e dizer para quem comandava as terras, e que eram terras ricas naquela época, dizendo que não haveria chuva, nem orvalho, enquanto ele não ordenasse. Em algumas outras traduções bíblicas, diz enquanto ele não orasse. Isso não iria acontecer. Eu gosto muito desse relato, porque logo depois de Elias se apresentar ao rei Acabe e assim dizer, Deus aparece para ele e diz para ele ir para o leste, se esconder junto ao riacho de Querite, isso está no verso 2, que fica a leste do rio Jordão. Beber água e ficar ali, se alimentando, porque ele receberia alimentos. Sabe, antes de grandes batalhas ou enfrentamentos, fica aqui uma lição que eu tiro. E que você também pode refletir. É preciso que você entre em momento de introspecção, de reflexão, de consciência em buscar naquele que tem todas as estratégias, modos de agir. É muito comum que o ser humano, quando tem grandes decisões a tomar, vá consultar todas as pessoas. Resolva olhar todas as estratégias na internet, perceber tudo o que deu errado antes de pensar o que pode dar certo. Aqui na Bíblia a gente tira uma lição bem importante. Elias, depois de dar essa grande notícia, Deus manda ele se recolher e confiar que ele seria alimentado por corvos e que ele deveria então se esconder.
Ali Deus tem a noção de qual é o limite humano para cada um de nós nos enfrentamentos, nas tentações ou os desafios que nós temos. A Bíblia diz que nenhum de nós enfrenta maiores aflições do que possamos suportar. Mas muitas vezes nós vamos para a vida e vivemos sem nos abastecer como deveríamos. E aqui Elias nos dá uma lição. Qual foi? Ele então se esconde para descansar, beber da fonte, não só da água e do alimento, mas estar na presença de Deus. Depois você pode ler esse relato para ele saber quem era Deus, para ele se fortificar na palavra do Senhor. Antes de tudo que vai acontecer para frente, você pode ler do capítulo 17 em diante do livro de 1ª Carta de Reis. Você vai perceber essa história e como Elias se preparou. Isso mostra que Elias é um ser humano falho como eu e você. Quando você tiver grandes decisões para tomar, mudanças para realizar, tiver receio se algo vai dar certo ou não, e pensar que você não é o suficiente, é hora de se esconder em Deus. Busque nele, na palavra dele, estratégias. Procure nele os conselhos, o fortalecimento e, inclusive, a validação que você precisa, e não primeiramente nas pessoas. Continuando, Jesus depois, o Senhor, acabou por orientar que Elias deveria procurar uma viúva, diz a palavra do Senhor. O Senhor então disse a Elias, no verso 8, vá morar em Sarepta. Depois que ele se escondeu, como eu disse para os senhores, o Senhor disse para Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. E Elias foi a Sarepta. Quer dizer, quando ele chegou ao portão da cidade, verso 10 do capítulo 17 de 1ª Reis, ele viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Antes de continuarmos a leitura, eu quero comentar um pouco quem era esta viúva. A palavra do Senhor conta que essa viúva era a viúva de Sarepta, ela era cirofenícia, não fazia parte do povo de Israel. Quem comenta isso é Ellen White, no livro Profetas e Reis, num capítulo interessante que fala sobre uma severa repreensão. E esta mulher, diferente de muitos dos que acreditavam no Senhor e faziam parte do povo do Senhor, ela não tinha privilégios e bênçãos escolhidas por fazer parte do povo de Deus que desfrutava dessas bênçãos. No entanto, ela era uma crente no verdadeiro Deus. E ela tinha andado em toda a luz que brilhava em seu caminho. Sabe que lição eu quero tirar aqui para você? Talvez você não faça parte de algum povo, tenha dúvidas aí especificamente em questões de instituições religiosas. A Novo Tempo está aqui para te ajudar, para esclarecer. E Deus olha a sua sinceridade no seu coração. Acima de tudo, é importante que você saiba que Deus quem te criou e que Ele está disposto a se revelar a você na medida que você está à disposição para conhecê-lo, de maneira calma, pacífica, sem lhe trazer terror. E essa viúva cirofenícia, ela tinha segurança e acreditava em Deus. Ela não tinha acesso ao mesmo acesso espiritual de conhecimento que o povo de Deus. Todavia, ela teve confiança de que o que Elias pediu, ele era um profeta do Senhor. Um profeta significa alguém que traz boas e más notícias. E eu não sei se você se atentou que no começo eu li para você o verso número 1 do capítulo 17, que Elias foi lá e contou para o rei que não ia chover, nem ia cair orvalho, enquanto ele não dissesse ou não orasse. Imagine bem, os profetas não eram pessoas tão queridas, tá? Tem pessoas que são queridas no meio social porque trazem boas notícias ou alimentam a parte aí tóxica do ser humano de saber das vidas dos outros. Mas os profetas traziam as realidades e a própria palavra do Senhor para o povo na época. E aquela mulher acabou por obedecer a Elias. Ela trouxe a água e Elias, além de pedir água, pediu a ela também um pedaço de pão. Ela foi sincera. Aquela viúva disse assim, olha, no verso 12, nós encontramos do capítulo 17. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro.
estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois, meu filho e eu morreremos. Essa mulher relatou a realidade dela para Elias. Naquele momento, daquele encontro na porta da cidade da viúva de Sarepta com Elias, que é o profeta, Elias pede água, ela dá água. Mas aquela mulher revela um momento de desespero. Mal sabe ela que ela estava à frente do milagre que ela nem imaginava. Sabe, muitas vezes, cada um de nós temos necessidades. Necessidades materiais, necessidades espirituais. E como essa mulher que diz aqui no texto, ela estava indo buscar alguns gravetos para preparar o último alimento que ela acreditava que seria o último alimento material e sólido para ela e para o seu filho. Isso significa que aquela mulher estava sem recursos financeiros, que ela estava num momento de desespero. E qual era a espera dela? Era pela morte. Era nisso que ela acreditava. Sabe o que mais me chama a atenção? É que ela verbalizou tudo isso a quem pediu a ela ajuda. E quantas vezes cada um de nós enfrentamos desafios, essa é uma outra lição que eu tiro deste relato, e não contamos para as pessoas quais são as nossas necessidades. Queremos um milagre, quantas vezes esperamos que Deus bata a nossa porta, trazendo os alimentos, trazendo um emprego, ou ainda recursos financeiros, mas não partimos para a atitude que depende de nós. O que eu tenho percebido na palavra de Deus, falando humildemente, para cada milagre que aqui está relatado, de alguma maneira o ser humano participou. O que demonstra que ativamente é preciso que a nossa fé e as nossas orações tenham atitudes para que os milagres aconteçam. Aquela mulher, naquele momento, que com certeza, como eu disse anteriormente, era de desespero, falta de recurso financeiro, falta de alimentos, olhando para o seu filho que ia morrer, ela acreditava que estava esperando pela morte. E aquele que lhe pede alimento pergunta para ela, o que você tem na sua casa? Vejam comigo o que está aqui descrito. Ela diz assim, exatamente, enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão. E ela responde contando que o que ela tinha em casa era apenas um punhado de farinha que restou na vasilha, um pouco de azeite no fundo do jarro, e que ela estava pegando alguns gravetos para preparar esta última refeição. O verso 13, Elias, porém, disse, não tenha medo. Elias fala na palavra do Senhor para aquela mulher, não tenha medo. Eu fico imaginando aquela cena, aquela mulher provavelmente estivesse tremendo, ou ela estivesse pálida, porque se ela estava preparando a última refeição, é porque ela passava necessidade. Quem aí não é mãe, pai, avô, avó, já não viu uma criança querer algum alimento? A minha filha tem a mania de tirar do meu prato o que eu estou comendo. Ela quer o que eu quero. E provável essa mãe, sem sombra de dúvida, se constrangeu ou se restringiu a alimentos para manter a vida do seu filho. E em momentos de desespero, Deus usa Elias para acalmar o seu coração. E ao invés de dar a comida que ela precisava, Elias fala o que o coração dela necessitava. Não tenha medo. Você já percebeu quantas vezes a palavra do Senhor chama a nossa atenção para dizer não tenha medo? Talvez você que me escute diga assim, Ivelise, eu estou aqui com uma doença que é complexa, perdi um ente querido, estou desempregada, não tenho recursos para comer. Você está me dizendo não tenha medo? É porque a pior coisa que existe é o medo no meio do desafio. Enquanto nós estivermos nessa terra, enfrentaremos desafios. Mas o Senhor a todo instante chama a nossa atenção para não termos medo. O medo nos paralisa. O medo é acreditar na mentira e no pai da mentira. O medo significa ficar alucinando naquilo que não é verdade e que nem veio a acontecer. Então Deus é sábio demais para errar quando nos chama a atenção e através de Elias vira para aquela mulher e fala para mim e para você, não tenha medo, prossiga. Depende de algumas atitudes suas que o milagre aconteça. Não tenha medo. Ter medo para algumas situações pode até ser natural. E muitas vezes o medo nos protege para que não sejamos aí imprudentes. Só que o medo não pode impedir a sua fé de testemunhar milagres que Deus deseja realizar na sua vida. Então Elias diz para aquela mulher, não tenha medo, no verso 13, e fala assim,
faça o que acabo de dizer. Mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha que lindo. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que o Senhor enviar chuva. Vejam, Elias diz assim para aquela mulher, não tenha medo e faça o que eu estou te falando, mas primeiro prepara para mim. Percebam que quando Deus quer agir, Ele não usa os caminhos comuns que a humanidade está acostumada. Porque as coisas espirituais são explicadas espiritualmente e parecem até loucura humana. Se aquela criança estava passando fome, como aquela mulher disse, aquela mulher estava esperando a morte, como é que ela ia preparar com o resto que ela tinha, primeiro para Elias, para depois preparar para o filho? Qual é o natural? Pensarmos primeiro em nós, nas nossas necessidades, para depois pensarmos nos outros. Elias pede totalmente o contrário, diz assim, vai lá, pega o que você tem, prepara primeiro para mim. E assim diz o Senhor, Elias diz, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que o Senhor enviar chuva. Perceba, Elias fez uma oração. Elias, na realidade, quando nós percebemos, aqui existe uma outra lição antes de eu continuar sobre a viúva. Ele aprende a orar corajosamente. Você já percebeu que na história de Elias, tudo que Elias fazia, orava, acontecia? Aqui eu quero registrar alguns dos atos. Elias orou para as nuvens secarem ou serem derramadas, para a chuva vir, a chuva acontecia. Para o corvo atuar como garçom, os corvos vinham. Pelo óleo e farinha se multiplicar, e o óleo e a farinha se multiplicavam. Elias orava e algo acontecia. Sabe que mensagem eu quero deixar aqui para você de forma especial? A oração tem poder. Não naquele que faz a oração, mas naquele que assim escuta. E Deus está disponível para ouvir todas as nossas orações. Ouvir, eu não estou dizendo atender, ouvir. Por isso você pode se aprofundar um pouco mais ao buscar este material que a Novo Tempo disponibiliza para você. É a revista Esperança, Deus Me Ouve. Está aparecendo aí na sua tela. Você pode entrar em contato no telefone 12 98244 4449 e receber sem custo algum, na sua casa, este material, para você entender um pouco mais sobre a oração. Sabe, de maneira muito infantil, eu vou te dizer como a oração funciona. Se você sabe dirigir, você sabe que o motor do carro funciona sem ter lido aí o manual. Você liga a chave, começa a dirigir e sabe que o motor está funcionando. A oração, de maneira muito infantil, nessa analogia, é para te dizer que ela está à nossa disposição. E a oração nos lembra que nada é impossível para Deus. E quando Deus decide agir, nada o impede. Quando Deus decide agir, nada é capaz de impedir a mão do Senhor em nosso favor. Quando aquilo é fundamental para a nossa salvação, para a nossa subsistência. Deus sabe o que é necessário para a sua vida e Ele está disponível para realizar. Não tudo aquilo que nós pedimos, mas aquilo que é fundamental. E é através da palavra dEle que nós percebemos e aprendemos cada vez mais o que significa fundamental para o nosso viver. A oração se presta exatamente para isso, para nos ensinar a convivermos cada vez mais com Deus, a nos apegarmos nele, na certeza de que não precisamos temer. Podemos enfrentar, cada um com o seu caos, cada um com a sua história, mas percebam aqui, e eu volto no verso 15, para te dar a resposta que aquela viúva acabou por dar para Elias. Elias disse, vai para casa, prepara primeiro para mim, e escuta o que o Senhor tem para te dizer. Nunca vai faltar farinha na sua vasilha e nem azeite no seu jarro. Ela volta e faz conforme Elias disse, diz no verso 15. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Verso 16. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Você já imaginou? Que maravilha e que milagre Deus fez na vida daquela mulher que estava esperando pela morte. Deus exatamente substituiu o sentimento de morte e desespero
por paz e esperança na vida daquela mulher. Mas isso não aconteceu de maneira, eu posso dizer assim, omissa por parte daquela mulher. Deus, de alguma maneira, testou a fé daquela mulher através de Elias. Quando Deus pediu que ela preparasse primeiro para Elias e depois para ela e para o filho dela. Quantas vezes nós nos preocupamos mais com as nossas necessidades do que com as necessidades do próximo? Sabe, falar um pouco sobre hospitalidade. Nós dizemos que servimos ao Senhor, mas queremos muitas vezes pegar as bênçãos do Senhor só para nós. E só para os nossos, só para a nossa família. E eu aprendi que quanto mais a sua mão estiver aberta para compartilhar, mais das bênçãos do Senhor haverá na sua vida. É preciso que haja compaixão, que haja empatia em relação ao próximo. E para cada um que nos pedir e estiver ao nosso alcance realizar ou fazer a diferença, nós devemos fazê-lo. Dessa maneira, eu gosto muito de pensar que a maravilhosa hospitalidade que foi oferecida por essa mulher ao profeta Elias naquele tempo, por aquela mulher que era fenícia, ela demonstrou a sua fé e a sua generosidade com o que ela tinha. O que você tem aí na sua casa? E quando eu digo casa, eu quero chamar a sua atenção. Eu não quero saber se na sua casa tem cama de casal, se a sua geladeira é cheia de comida, se você tem muito dinheiro no bolso. A casa que eu chamo a sua atenção é a casa que se chama a sua vida. O que você tem na sua vida, que você tem ofertado a quem está ao seu redor. Ou você tem escolhido viver só sacando da vida do outro. É o estilo que só quer receber. Eu estou aqui para viver, mas as pessoas que precisam me dar atenção. Estar numa comunidade religiosa, as pessoas têm que prestar atenção em mim. Isso não é jeito de me tratar. O outro que tem que me ajudar. E se você mudasse o seu pensamento, baseado aí na fé que você pode cada vez mais fortalecer em Cristo Jesus e na sua palavra, e se você oferecesse da sua vida para os outros, e se você escolhesse ser mais generoso, mais generosa com quem está ao seu redor, e se ao invés de ficar olhando só para as suas necessidades, porque eu sei que você tem, e Deus há de atendê-las, se isso for essencial para a sua salvação, ao invés de ficar olhando para o que te falta e olhar para a sua própria vida e para as suas necessidades, você notasse as necessidades de quem está ao seu redor. Infelizmente, ou felizmente, enquanto aqui vivermos, sempre encontraremos pessoas em condições superiores que as nossas, melhores que as nossas, e pessoas em condições inferiores que as nossas, precisando da nossa ajuda. E nessa posição que eu faço de mão, é possível que eu peça ajuda quando assim precisar e que eu então oferte auxílio e seja generosa com quem assim necessitar. Assim eu não tenho tempo de cruzar os braços e ficar reclamando, achando que Deus não responde às minhas orações. Ao contrário, Deus me chama para a atividade de ser aí generosa, de exercer o dom da hospitalidade, em receber pessoas e estar aberta para os servir. Da mesma maneira que aconteceu com a viúva de Sarepta, que repartiu o seu bocado para Elias em retribuição à sua vida, e aí ela teve sua vida e do seu filho foram preservadas, todos nós, em tempo de prova e de carência, somos chamados a dar simpatia e assistência. Eu vou repetir isso. Cada um de nós, em tempo de prova e de carência, somos chamados a dar exatamente assistência e simpatia. Sabe aquela prova que você está passando? Não é à toa. Alguém com certeza está enfrentando como você e precisa da sua palavra, do seu carinho, do seu testemunho ou até da sua presença para compartilhar a sua experiência. Sabe a dificuldade financeira que você está enfrentando? Provável alguém da sua família já tenha passado, ou da sua comunidade religiosa, algum amigo. E dessa maneira, quero ouvir de você o que significa ter esperança e fé. A todo instante, nos desafios que enfrentamos, no meio das provas e das carências, Deus nos chama para compartilharmos simpatia e assistência. Você sempre terá na sua vida o que oferecer para alguém. Não importa o que você tem enfrentado. A sua vida é um legado que está onde Deus assim está te preservando para que você testemunhe, para que você haja com generosidade, para que você compartilhe.
E na mesma maneira como Deus já fez há séculos atrás, milagres Deus está disposto a realizar hoje na sua vida e na minha vida. Da mesma forma que Deus manifestou esse ato de bondade em seu nome na época da viúva de Sarepta, Ele está disposto a realizar hoje na sua vida aquilo que você precisa, a preencher a sua necessidade. No mesmo terno reconhecimento, Cristo inclui o mais fraco e o mais humilde na sua família. Se a sua necessidade é de recurso financeiro, é de alimento, é de paz, é de milagre, é de mais esperança, de mais fé, é de perdão, Deus está disposto a lhe conceder. Deus tem poder para realizar na sua vida aquilo que você precisa e que é fundamental para a sua salvação. A palavra em Mateus, no capítulo 10, do verso 40 até o verso 42, diz que Deus não retém a nenhum dos seus pequenos, nem mesmo a própria criança na fé, fazendo aqui um paralelo, as bênçãos que são necessárias. Então, Deus está à disposição. A você pertence agir como agiu esta mulher, orando e crendo. Nós não temos exatamente como entender o funcionamento da oração e dos milagres, mas pertence a cada um de nós, como seres humanos, a atitude de crer, de ter fé e de agir, porque oração não é orar e ficar sentado. É preciso orar e se levantar e aquilo que estiver ao seu alcance você realizar. O que eu quero dizer é, se você precisa de comida, que você peça, bata na porta e vá insistindo e persistindo e Deus há de preencher a sua necessidade. Se você precisa do perdão de alguém, faça o seu movimento, faça a oração, peça a Deus sabedoria de como te dirigir até essa pessoa. Se você precisa calibrar hormônios ou ainda cuidado com a sua saúde, busque ajuda, mas não deixe de agir, porque através da sua atitude, você tem o privilégio de participar do milagre que Deus quer realizar na sua vida. Como a viúva de Sarepta, o que você tem na sua vida. Traga na presença do Senhor aquele pouco que você acha que não serve para nada. Apresente a Deus o azeite, a unção na sua vida, aceite do Senhor. Apresente o que você tem, os talentos que você aí possui, os recursos que você tem, acreditando com fé que Deus há de multiplicar. E o meu desejo sincero é o que está descrito aqui, que como disse o Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Sempre haverá farinha e azeite na sua vida. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, somos gratos a Ti pela abundância de vida que o Senhor nos concede. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Derrama Teu Santo Espírito e preencha as necessidades de quem assim precisa. Aquilo que for necessário, se revela, Senhor. E nos faça fiéis como essa viúva. Com o que temos, conta com as nossas vidas. No nome de Jesus, é o que nós pedimos, agradecemos. Amém.